tarde, boa noite, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que viram este vídeo. Eu tenho duas notícias, uma boa e outra que entristece profundamente o meu coração. A boa notícia é que essa semana vai ter live, né? Sabe, Nordeste vai ser só a próxima semana, né? Então essa semana vai ter a live. E a notícia que entristece profundamente o meu coração, né? Ela tem um contexto maior, né? Que é assim, há uns meses atrás vieram... Não, pera, vou começar de outro jeito. Acontece a notícia que entristece profundamente o coração, né? Veja bem, o ser humano, né, tem uma capacidade criativa incrível, né? O cérebro humano é uma coisa impressionante, é uma coisa que chega a ser até assustadora, né? A capacidade de adaptação do ser humano é uma coisa assim sem igual, falando sério, né? E só que a capacidade de concentração do ser humano é uma coisa ridícula, né? Você consegue ficar concentrado 5 minutos e depois disso só ladeira abaixo, né? Uma coisa assim que, na minha opinião, beira o ridículo, né? Claro que se você tem alguma neurodiversidade, capacidade de concentração vai ser diferenciada, como eu agradeço a todos os deuses, orixás, voduns, inquices e a quem mais existe por aí, né, que eu sou uma dessas pessoas abençoadas com pode ficar concentrado numa mesma atividade por horas e horas e horas e horas, né? Eu não sei como é que vocês que se concentram só por 5 minutos vivem, falando bem sério, tenho muita pena de vocês, mas... O ser humano em geral, a capacidade de concentração dele é essa, 5 minutos. Só que, como eu disse, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação inacreditável. Então, tudo que você treinar, tudo que você estimular o seu cérebro a conseguir fazer, você vai conseguir fazer cada vez mais, vai conseguir fazer cada vez melhor, né? Então, por exemplo, a leitura é um negócio tão antinatural, o que é até difícil de explicar como é que alguém consegue ler, falando bem sério, né? O cérebro humano tem que fazer uma gambiarra do caramba para conseguir ler, né? Ainda mais a nossa leitura, que além de tudo é da esquerda para a direita, que não é nada intuitivo, né? Nem me pergunte por que é da esquerda para a direita. Dizem que isso tem a ver com o movimento da esquerda, porque a maior parte das pessoas é destra, né? E aí você não ia manchar a mão. Mas enfim, né? O cérebro humano tem uma capacidade de adaptação incrível. E eu tô falando tudo isso para contar a notícia triste por um motivo bem simples. Veja bem, vai tudo fazer sentido, né? Quando o ser humano criou a rede social, foi tipo assim, se jogar de um penhasco, né? Sabe quando a sua mãe dizia, se todo mundo se joga pular da ponte, você vai pular também? E você dizer que claro que não, a menos que você fosse o tipo de engraçadinho que dizia sim, por que não, né? Rede social foi tipo isso, foi tipo se jogar da ponte junto com todo mundo, né? Tá certo que o Orkut era legal, tinha o jogo do peixinho, o jogo da fazendinha, né? Usava pra criar aquele bonequinho divertido, coisa e tal. Eu particularmente não fazia no Orkut nada além disso, né? Aí o Orkut faliu, veio o Facebook, né? Só que o problema foi que as pessoas começaram a diminuir o conteúdo, né? Começaram a diminuir o tamanho das coisas que ficavam postando, né? Também tem uns problemas aí a ver com ansiedade, depressão, tudo mais, porque na rede social todo mundo é feliz. Rede social é tipo um platonismo aos avessos, né? Minha mãe mesmo uma vez estava xingando todo mundo lá em casa que a gente ia sair para passear para algum canto, e ela disse, mas os filhos de todas as minhas amigas não são assim que nem vocês, esses bichos, quando elas saem felizes. Eu perguntei uma vez para minha mãe como é que ela sabia disso, né, nessa vez, e aí ela falou, porque ela via a rede social a ela, quando tinha que tirar a foto, tinha que ficar fingindo que estava feliz. E assim, gente, não me julguem, mas eu não conseguia rir, né? Eu apanhei bastante, né? Mas eu não conseguia rir, né? Porque era óbvio que
Era a mesma coisa, só que é isso, quando você acredita naquilo que você vê. Então, mesmo que você não saiba que não é verdade, você acredita, né? Por isso que as pessoas, quando estão assistindo um filme de terror, sentem medo, né? Porque mesmo conscientemente sabendo que nada daquilo é real, nada daquilo está acontecendo, o cérebro jura que tá acontecendo mesmo, que é real, né? E que a qualquer momento você pode ser o próximo. Então, assim, eu tô falando... Então, assim, apesar de ter esse problema, não é esse o problema do qual eu tô falando. Eu tô falando do seguinte: a partir do momento que criaram isso aqui que eu tô usando agora, que é o Instagram, né? Se eu criar a rede social não foi pro lado do penhasco, o Instagram foi, né? Porque o Instagram, o Twitter, literalmente te obrigam a ficar... com conteúdo mais limitado, né? O Facebook, pelo menos, você pode escrever um texto gigantesco, né? No Twitter, sei lá, pelo menos, agora não tá mais no Brasil, né? Pelo menos a lei se aplica a um rico. Mas o conteúdo é bem mais reduzido, né? Você tem um limite de caracteres aí, né? E tudo mais. Agora, a gente já estava todo quebrado, a gente já estava ferrado. Por que a gente está pulando de um novo penhasco? Eu não sei, né? Porque aí criaram essa coisa que é o TikTok. E aí o que acontece é justamente isso: a gente está cada vez mais perdendo a nossa capacidade de manter a concentração, porque a gente vê muitas coisas diferentes num período de tempo muito curto, né? E quando a gente tem que sentar e se concentrar para fazer algo que vai durar uma quantidade mais do que 30 segundos, a gente já não quer, já começa a ser chato, a gente já começa a viajar na maionese, né? E assim, eu particularmente, e por isso me entristece profundamente, né? Porque, por um lado, isso é colaborar com essa triste realidade, por outro é aquilo, né? Todo mundo já pulou, né? E apesar do meu transtorno opositor dizer que eu não posso pular jamais, né? Eu, quando criei o meu canal, né? Quando comecei a postar os vídeos, tanto que você vê, eu não gosto de rede social, então, o dia que você me marcar em alguma coisa e eu não fizer nada, saiba simplesmente porque eu nem sei o que ser marcado em algo quer dizer, o que eu deveria fazer, né? Porque eu só uso Instagram, só uso Facebook para uma coisa, que é isso aqui, né? Então, quando eu criei isso aqui foi justamente porque eu achei que podia criar um conteúdo interessante, né? Falar sobre história, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E onde as pessoas estão, que na época era Instagram e Facebook, né? Agora todo mundo por algum motivo tá nesse TikTok, eu não sei bem porquê, mas estão, né? Então é aquilo, eu sou obrigado a ir para lá também, né? Estou sendo forçado, está inclusive sendo totalmente contra a minha vontade, tanto que eu passei a semana inteira enrolando para fazer esse vídeo aqui, né? Mas enfim, então quero só deixar bem claro que isso me entristece profundamente a minha alma, né? Então, a partir de hoje, todas as quartas-feiras eu vou estar aqui fazendo vídeo que eu vou publicar no Instagram, vou publicar no Facebook, né? E vou publicar na coisa inominável, que eu jamais vou repetir esse nome de novo em público, né? E talvez também, não estando em público, eu não vou, talvez eu não repita esse nome, né? Mas eu vou estar fazendo esse conteúdo, né, com alguns fatos de coisas que eu já falei em alguns vídeos, né? E para inaugurar, falar de uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Então, iniciando agora, vou contar até 3 e vou falar sobre o que eu quero falar mesmo, porque aí eu vou ter que cortar essa parte tudo, né? Até porque tem um limite de tempo, eu não sei qual que é a graça de fazer algo com limite de tempo, mas vamos lá. 3, 2 e 1. Bom, para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e hoje eu vou falar sobre os capoeiras-cineiros. Para quem não sabe, as maltas de capoeira antigamente lá no Rio de Janeiro eram grupos de capoeiristas organizados, e aí tem vários motivos para essas maltas terem surgido, né? Mas elas vão ter uma dimensão política muito gigantesca a partir de 1871, nas eleições em que vai ser inaugurada a Flor da Gente, começa a ter a divisão no Guaiamuz e Nagoás, né? Guaiamuz e Nagoas. E antes disso, até a década de 1850, a gente tinha os cineiros. O que acontece?
As maltas todas, elas são construídas ao redor, você pode entender como ao redor de uma igreja ou ao redor da praça que está em frente à igreja, né, que é muito comum na arquitetura aí colonial, né, e no Rio Antigo. Tanto porque as praças são pontos centrais onde ocorre comércio, onde estavam as fontes de água, que são de importância muito grande para a população em geral, como também pode estar relacionado à igreja. Daí também o fato dos nomes das maltas, muitos deles fazerem referências à igreja, né? Então dá para ser entendido dessas duas formas. E até 1850 a gente tinha os capoeiras-sineiros. O que eram os sineiros? Sineiros era o povo que tocava lá o sino. Já fiz um vídeo no meu canal Papo com Grilo falando sobre esses sineiros, né? Porque eles tocavam sino fora de hora, até uns anos atrás, era coisa assim, até uns 30, talvez 40 anos atrás, era considerado uma lenda urbana praticamente, né, que não era um fato histórico, mas o Carlos Eugênio descobriu que não, de fato né, ele fala sobre isso na tese de doutorado dele. E ele diz, a partir dos registros policiais, dos registros da época, que era uma atividade muito perigosa, inclusive que alguns morreram, né, nessa coisa de tocar o sino fora de hora, como uma forma de desafiar a autoridade, porque o sino, né, é uma coisa central para a sociedade colonial, né? Você regula o tempo através de um elemento divino, né, da igreja sagrado, né? Então é tanto uma forma de contestar a autoridade, quanto também era uma forma de determinar o domínio de uma malta sobre uma área, né? E mais do que isso, né, algumas fontes dizem, né, ou pelo menos uma fonte disse, que até 1850 você tinha juramentos solenes feitos por capoeiras justamente nas torres dos sinos das igrejas, né? Agora, eu não sabia por que era uma atividade perigosa. Imaginei que podia ser na hora da subida ou da descida, né? Que poderia ser dar uma de Homem-Aranha, né? Mas aí não. Eu descobri que não era esse o problema, não era isso que tornava perigoso. Porque, é claro, a gente está falando de capoeirista, e capoeirista não faz o negócio do jeito fácil, né? Tem uma matéria do jornal A Noite Ilustrada para quem quiser conferir depois, sinos e sineiros em redor da tradição e em torno do actual concertista do Carrilhão de São José, né? Que falava sobre a tradição dos sineiros lá na região do Rio de Janeiro, da Noite Ilustrada de 8 de setembro de 1934, né? Quem quiser procurar depois vai estar na hemeroteca digital, né, como complemento ao jornal à noite. E nesse jornal ele conta o seguinte, que os capoeiras-sineiros, eles não tocavam o sino de uma forma comum. Claro que não! Eles tocavam o sino fazendo estripulia, então pegava aqui o sino, saia correndo assim com o cabo do sino, saía pra fora da torre segurando o cabo do sino e voltava e ficava aqui dando um balanço, fazendo acrobacias e tudo, né? Porque é isso que era a graça da coisa, né? Não é só tocar o sino fora de hora, não. Se é pra zombar mesmo, é pra você quebrar a ordem social e, além de tudo, esfregar na cara que é você, né? Porque vai estar todo mundo vendo quem é que tá tocando o diabo do sino e vendo como você tá tirando sarro da coisa, fazendo tirando sarro mesmo, né? Então assim, gente, e aí nisso aquilo, né? Não é exatamente uma coisa muito segura, não façam isso em casa, crianças, né? Porque tinha gente que caía, né? De gente que devia escorregar tudo, gente que às vezes a corda devia escapar da mão, caía da torre e morria, né? Mas enfim, esse aí foi o fato da semana, né? Para mais conteúdos como esse, vai lá no meu canal Papo com Grilo, se inscreva, comenta, compartilha, curte, né? Também tem o meu Instagram, Nicolas Grilo Falante, e o meu Facebook, que também é Nicolas Grilo Falante. Com isso você encontra as duas páginas, né? E até a próxima semana, esse sábado às 8 horas da noite vou estar fazendo minha live, né, falando sobre
o grande o Bento Gonçalves e seus Caiafazes, que estão profundamente ligados à capoeira de São Paulo, né? Então, por hoje é só, até sábado.